tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua, o podcast que traz para você as análises de especialistas, né, e de pessoas da área sobre os projetos aprovados pelos 24 deputados estaduais. Hoje, a edição é especial. Nós dedicamos esse programa a todas as forças de segurança do estado do Tocantins, a todos aqueles pais e mães de família que trabalham aí na linha de frente, combatendo a criminalidade e fazendo com que a sensação de segurança aumente para a população. O projeto de hoje, gente, é importantíssimo, tem a ver com segurança pública, que é um dos assuntos que os deputados estaduais mais se debruçam na Assembleia Legislativa. A gente sabe que, dentre as necessidades diretas, né, principais do ser humano, está aí a segurança, e cabe ao Estado e às instituições, né, garantir essa segurança. Você sabia? Os deputados estaduais aprovaram, e já é lei no Tocantins, a criação aí da política estadual de saúde mental para os integrantes das forças de segurança. Quais forças, Major? Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros militares, a Polícia Penal também, a Polícia Científica e, claro, inclui também aí os agentes socioeducativos. Essa lei é do deputado estadual do PSTB, Júnior Gel. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa lei? A gente sabe que as forças de segurança trabalham aí, né, sob muito estresse, ali, principalmente quem está na linha de frente, lidar com o crime não é fácil, principalmente o crime organizado. E essa lei do deputado, ela institui e regulamenta que tipos de ações e projetos serão desenvolvidos aí para que as forças de segurança possam ter, né, possam propiciar aí para os integrantes da corporação saúde mental. E a gente sabe que estamos em 2024, esse assunto de saúde mental tem sido cada vez mais falado, discutido, a importância da gente não só pensar em trabalhar e trabalhar muito, mas como trabalhar e como agregar hábitos de saúde mental aí nas nossas atividades. E com as forças de segurança a gente sabe que o estresse, que as situações ali que colocam os profissionais sob pressão o tempo todo são constantes, e a gente também acompanha os dados, infelizmente, aí de depressão, ansiedade, até suicídio, infelizmente aí. Quem está na linha de frente de segurança precisa, sim, ter saúde mental, e esse projeto do deputado Júnior Gel fala sobre isso. Vamos entender mais essa lei, gente? Trouxe para vocês aqui os detalhes. É a Lei 4.352, ela é de 8 de janeiro desse ano, é uma lei recente, e ela institui a política estadual de saúde mental para os agentes de segurança pública, destinado aí aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia Penal e também a Polícia Científica. A Polícia Científica, inclusive, faz um trabalho muito importante para ajudar a desvendar os crimes, né? E o que diz a lei? Essa política de saúde mental que prevê a lei aqui do deputado Júnior Gel, ela é destinada para esses profissionais que eu falei, e ela, qual que é o objetivo? Primeiro, né, assegurar o bem-estar, também ajudar aí para melhorar a participação da sociedade e da família na promoção dessa saúde mental. Eu acho interessante essa parte, porque os policiais, as forças de segurança têm famílias, e essas famílias também são afetadas indiretamente pelo trabalho deles, né? Então, a lei prevê ações de assistência voltada para isso, e também assistência integral aí aos acometidos de transtorno mental, visando aí ajudar a recuperação da saúde desses profissionais que estão na linha de frente. Prevê também ações e serviços em todos os níveis de atenção à saúde mental, promoção de qualidade de vida do profissional da segurança pública, a elaboração e divulgação de programas de conscientização, informação e também de sensibilização sobre o tema do suicídio, né, que também a gente tem o Setembro Amarelo, tem outras campanhas que são feitas anualmente, mas a gente precisa falar sobre isso, infelizmente, né? E a realização de ciclos de palestras e campanhas que relacionem a qualidade de vida e o ambiente de trabalho, ou seja, a lei ela é ampla, ela traz uma regulamentação aí preenchendo vários aspectos do que compõe aí esse estado de saúde mental. Ainda na lei aqui do deputado Júnior Gel, prevê aí a capacitação, né, de profissionais da segurança pública no que se refere, então, aí, à identificação e encaminhamento em casos de risco, ou seja, assim que a cooperação identifica um profissional nessa situação aí, que não tá dentro dos padrões de saúde mental,
prevê essa assistência e encaminhamento desse profissional. Está aqui na lei aprovada pelos deputados estaduais. E um ponto que eu achei importante também, você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, que a lei prevê a organização de uma rede de cuidado com fluxo assistencial que permita, inclusive, o diagnóstico precoce dos profissionais em situação de risco, envolvendo aí todo o corpo da instituição, de modo a sinalizar a mudança de comportamento ou a preocupação com o colega de trabalho. A lei também estipula que haja acompanhamento psicológico regular, acompanhamento psicológico também para profissionais que tenham se envolvido em ocorrências de risco, né, e experiências traumáticas, que deve ser o que mais acontece aí, infelizmente, né? Além disso, a lei do Júnior Gel prevê aí que haja um combate a toda forma de isolamento, desqualificação ou discriminação eventualmente sofrida aí por esse profissional em seu ambiente de trabalho. Outras ações de apoio institucional ao profissional também estão previstas aqui nessa lei, e a política de saúde mental ela poderá ser implementada pelo Executivo por meio das secretarias competentes e o critério do gestor também para celebrar convênios com universidades públicas e privadas, por exemplo, cooperativas de trabalho, associações, para que aumente e amplie essa rede de apoio e rede de suporte aí para implementar essa política de saúde mental. É muita coisa, né? E quem traz mais informações, que vai falar mais sobre essa lei, é ele, o autor, Júnior Gel. Diz aí, deputado. Olha, se nós formos analisar dados, nós temos principalmente os agentes de segurança pública que acabam se afastando pelos mais diversos motivos, principalmente em relação à questão da saúde mental. E por isso a necessidade de promover um maior cuidado, de promover uma equipe multidisciplinar para acompanhar esses servidores. E dessa forma, tendo cuidado devido, tendo psicólogos, tendo psiquiatras, tendo outros profissionais à disposição e trabalhando diretamente com esses profissionais, nós reduzimos o afastamento e aumentamos o aproveitamento dos profissionais dentro do seu serviço, na área de segurança. Então, penso eu que o Estado ganha muito, a sociedade ganha muito e principalmente os servidores que se encontram em situação de vulnerabilidade em relação à segurança pública, em relação à questão mental, eles ganham muito mais, as suas famílias ganham, todos têm a ganhar. Então, nada melhor do que o Estado simplesmente promover esse tipo de investimento, capacitação. Cursos profissionais, com profissionais da área para poder conscientizar os servidores, para poder promover um processo de prevenção. A realidade é essa. Sim, na realidade o que nós vamos evitar de transtorno de saúde mental, de depressão, de sobrecarga de estresse que acaba sendo aliviada através desses profissionais é imenso o ganho. Então, estamos aí na expectativa positiva de que logo essa equipe multidisciplinar venha atender em grande parte os policiais ou os agentes de segurança de uma forma geral que necessitam desse suporte. Obrigado, deputado, pelas suas explicações. E agora é a nossa hora. Agora aqui no nosso podcast a gente vai falar mais sobre esse assunto, entender mais sobre esse ambiente a quais esses profissionais estão inseridos. E eu tenho entrevistados de peso hoje, viu? Para você entender detalhes dessa lei, como é que vai funcionar na prática e como é que ela vai, de fato, beneficiar as forças de segurança. Eu tenho aqui ela que é psicóloga, tenente-coronel da Polícia Militar do Tocantins, a Juliana de Silva Oliveira. Ju, prazer recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Prazer. Tenho aqui também ela que é gerente de valorização da Polícia Civil, lá da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a Leni Barbosa. Leni, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos aí, Vamos lá. falar sobre essa lei. Aqui, do meu lado direito, ele que é ex-gerente de administração e operações do Sistema Penitenciário e Prisional do Tocantins, diretor da Unidade Penal Regional de Paraíso, bacharel em Direito e, claro, policial penal, Leandro Oliveira de Sá. Leandro, bem-vindo. Olá, tudo bem? Agradeço pela oportunidade. Bacana. Leandro, eu vou começar por você aqui, que está aí na linha de frente também, né? Policial penal. Eu quero saber, na sua análise, como é que essa lei pode, de fato, ajudar quem trabalha aí na área da Polícia Penal, por exemplo. Essa lei, por si só, ela já traz o mais importante, que é discutir a problemática. É verdade. A partir do momento em que você consegue discutir uma problemática, você consegue identificar as origens, os desafios e as possíveis soluções.
Enquanto Polícia Penal, nós temos um respaldo muito grande do nosso superintendente, Rogério Gomes, e também do nosso secretário, Deusiano Amorim. Na prática, a Unidade Penal Regional de Paraíso, que é a que nós somos responsáveis pela gerência, no meu caso como diretor, nós realizamos semestralmente a Semana de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida do servidor da unidade. Desde o servidor responsável pela área administrativa, como o servidor responsável pela área técnica, para o policial. Nós realizamos, nessa semana, abordagens durante a carga horária do plantonista e do servidor. A gente não pega o servidor que está de folga e vai tentar abordar ele. Nós o abordamos durante o seu período de trabalho com palestras relacionadas à psiquiatria, psicologia, nutrição. São realizados também exames de sangue, exames de rotina, 16 tipos de exames relacionados à saúde do servidor. E o mais importante, a gente faz com que esse servidor, nessa abordagem, ele faça uma autoanálise de buscar um atendimento complementar. Ou seja, a nossa principal função nessa semana de atenção à saúde e qualidade de vida é provocar o servidor, provocar o indivíduo, provocar o policial, provocar o servidor da área de segurança pública para procurar ajuda complementar. Ali são produzidas rodas de conversa, são produzidos diversos tipos de abordagens que façam com que ele se autoexamine ou que os colegas consigam, de alguma forma, identificar algum tipo de problema resultante do trabalho. Nesse dia, nessa semana, a gente também faz uma identificação dos principais fatores que façam com que os colegas adoeçam ou o próprio indivíduo adoeça. Entendi. Leni, você que é gerente de valorização da Polícia Civil, trabalha lá na Secretaria de Segurança Pública, quais são os principais desafios diários para o policial civil que está na rua, que está ali, que está trabalhando na investigação, com relação à saúde mental hoje? Bom, o profissional, como o início aí do seu documento falou, ele lida em constante estresse, né? É típico da atividade do profissional de segurança pública essa lida diária com esses fatores estressores. Sim. E esse é um dos maiores desafios, né? A carga de trabalho, né? O ambiente está relacionado também, mas tem uma questão que dificulta ele a buscar a saúde mental, é o próprio preconceito. Então, a gente ainda tem muito essa questão do preconceito em buscar a saúde mental. Então, em relação à saúde mental, é um dos principais desafios de adesão do profissional de buscar ajuda. Nossa. Juliana, você que é psicóloga, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você avalia tecnicamente dentro da sua área de atuação a importância de regulamentar, de instituir essa lei na prática ali de quem trabalha nas forças de segurança. Essa lei, ela veio num momento muito oportuno, porque ela vem como se selar uma construção que está sendo feita a nível federal, né? Desde 2018, com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, se instituiu o Provida, que é o Programa Nacional de Valorização, né, de Qualidade de Vida e Valorização Profissional dos Operadores de Segurança Pública. E, desde então, vem sendo feitas essas discussões, né, a nível federal com os estados. Eu participo disso, né, desde o início. E, no início do ano, da mesma forma que foi criada essa lei estadual, foi publicado também, a nível federal, uma lei que regulamenta um plano nacional de enfrentamento do comportamento de automutilação e suicídio entre profissionais de segurança pública. E aí, com essa lei estadual, né, nesse mesmo diapasão, né, a gente constrói uma rede importantíssima, né, porque aí a gente está validando uma discussão federal e, além de dar visibilidade para essa discussão, porque acho que a primeira questão desafiadora é enxergar o operador de segurança pública como um profissional. É verdade. Porque, na maioria das vezes, a gente vê ou ele como um herói ou ele como um bandido, a depender do enfrentamento que ele está vivendo. Infelizmente, né? Colocação, Leni, o que você acha dessa colocação dela? Achei interessante.
esse estereótipo da figura, né, do policial, ou o herói ou o bandido. Muitas vezes no enfrentamento, né, da lida ali, é julgado pela sociedade, né? Ele é o herói para a família, né? E ele incorpora esse herói, inclusive fazendo um link já com o que eu já falei, né, nessa dificuldade de buscar ajuda profissional. Numa dificuldade que ele enfrenta, ele acaba ficando o oposto perante a sociedade. E isso é uma dificuldade também que o profissional enfrenta. Nossa, é algo interessante. Leandro, você trabalha numa categoria importante, que é a Polícia Civil, que lida, né, ali com o sistema carcerário, o sistema penal. Conte-nos, no dia a dia ali, como é que é essa lida do policial penal? O dia a dia do policial penal, a Polícia Militar, representada pela nossa psicóloga, ela falou uma coisa muito importante. Nós temos resultados heróicos de salvar vidas, mas nós não somos heróis. Nós somos de carne e osso, nós somos dotados de pensamentos, assim como qualquer indivíduo. E nós adoecemos como qualquer indivíduo. Mas a grande problemática é que nós estamos expostos a situações que psicologicamente vão adoecer muito mais do que qualquer profissional. A pessoa fica indignada por assistir o jornal e no jornal verificar que houve um feminicídio, o homicídio de uma criança, um estupro, maus tratos a animais. Isso ela vai ver por alguns 15 minutos, ela vai trocar de canal e a vida que segue. O policial penal, ele vai ver aquele indivíduo por 48 horas. Ele vai lidar com aquele crime, com aquela sensação, com aquele estímulo psicológico e fisiológico durante 48 horas de seu plantão. Ele vai lidar diretamente com aquele resultado daquele crime que é tão repugnante por diversas vezes, durante décadas. E isso vai adoecer muito mais do que outros profissionais. A coisa mais importante é nós entendermos que os policiais e os operadores da segurança pública, eles são de carne e osso, eles não são mecânicos e eles são dotados de uma necessidade de cuidado. A iniciativa pública, a iniciativa privada, as instituições religiosas, elas precisam atender, elas precisam buscar resolver essa situação frente a esses resultados heróicos. Não são heróis, mas são pessoas que fazem resultados heróicos. Na sua análise, Leandro, a nova legislação que a lei do deputado Júnior Gel aborda corretamente esses desafios aí diários de saúde mental dos profissionais, por exemplo, quem atua na Polícia Penal? Sim, ela por si só, ela já aborda, e só de se ter essa discussão, e só de se ter isso já positivado, e isso em lei, já é muito importante. Nós precisamos também entender que no ano passado houve uma proposta do deputado Léo Barbosa que foi aprovado na LDO investimentos relacionados também a esse assunto. Isso. Nossa, bacana. Leandro, você que como trabalha muito lá ligado, lá vocês, assim, tem uma rotina interna, assim, com muita pressão também, né? Muita tá pressão. lidando com um público que tá ali e tal. Hoje, o que você poderia nos contar, assim, alguns tipos de situações que acontecem ali que afeta muito o dia a dia As de quem trabalha? situações corriqueiras são: você vai admitir os privados de liberdade. Quando você já vai admitir o privado de liberdade, você já toma ciência do que aquele indivíduo fez. Muitas das vezes, aquele indivíduo ele já chega todo machucado, lesionado. A primeira coisa, você tem que levar ele para o hospital. Um privado de liberdade que já foi linchado pela população. Você tem que levar ele para o hospital. Lá você tem que se preocupar em proteger a integridade física dele, a vida dele, proteger a sua vida e proteger a vida daqueles outros pacientes e profissionais de saúde que lá estão. Tem responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Outra responsabilidade muito grande nossa é manter a segurança, a disciplina e a normalidade dentro da unidade. Frente às organizações criminosas. Nós lidamos, a Polícia Penal, ela lida diretamente com as organizações criminosas todos os dias. Todos os dias nós lidamos com o PCC, com o Comando Vermelho e com as demais organizações criminosas. Isso frente a frente. E nós precisamos, como moderadores do Estado, manter a ordem lá dentro, sendo que em um raio pode ser que tenha uma organização criminosa e no outro raio outra organização criminosa. Nós precisamos tomar cuidado com as
invasões externas, mas também com os fatores internos. Nós precisamos entender que eles têm o intuito da fuga e nós precisamos manter essa segurança, essa normalidade para que a sociedade tenha paz. Sem saúde mental, Não impossível consegue. fazer tudo isso. O nosso trabalho ele é tão criterioso que se você errar a lógica, a sequência da abertura de um cadeado, você pode colocar em risco os demais 80 privados de outro pavilhão. Ou você pode colocar em risco um colega. Se você errar um cadeado, você pode colocar em risco a sociedade. Leni, vamos falar de Polícia Civil? Vamos Como lá. é que a diretoria está abordando aí a questão da saúde mental hoje dos policiais lá dentro da instituição? Como é que funciona Então, hoje? no decorrer do ano, a gente tem uma série de ações que a gente realiza, e aí nessas ações a gente aborda a saúde mental. Nós temos o programa Integra, que é qualificação profissional, e dentro do Integra, que realiza em todo o estado, a gente leva também a mensagem da saúde mental em forma de disciplina. Nós temos como prevenção também da parte da saúde, né? Porque a gente não pode dissociar a mente do corpo, né? E a gente tem o programa Segurança em Movimento, que está em bacana. pleno funcionamento com academias, e a gente já está distribuindo academias pelo interior do estado também, Show. para que os outros profissionais alcancem. A gente também tem a assistência psicológica e social. A gente realiza a avaliação, atendimento psicológico, entrevista social, que é a porta de entrada do serviço. E nesses atendimentos, a gente está buscando ainda inserir a família, Que é um fator importante. que é um fator E a importante. lei fala sobre isso. E a né? lei fala sobre isso, Não tem exatamente. como falar em saúde mental sem incluir a Sem família. incluir a família. Não tem como você tratar uma pessoa isoladamente sem incluir ali a família, que precisa também entender todo o contexto do profissional de segurança pública, como trouxe aqui o Leandro, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Coronel Juliana, polícia militar, trabalho nas ruas ou trabalho interno, operações exaustas de dia. Estamos falando de uma corporação que está também diretamente ligada a essas situações. Eu quero saber, você também como psicóloga, como é que essas situações de trauma e constante estresse afetam a saúde mental dos policiais. É interessante a gente raciocinar essa forma que eles lidam com esses enfrentamentos, porque ela é comum a todos os policiais. Então, quando eu vou para uma ocorrência, eu entro num estado de alerta necessário para que eu esteja com todos os meus sentidos pronto para poder, né, fazer da melhor forma naquela, e ela não ter nenhuma intercorrência, aquela ocorrência. Muitas das vezes, o que acontece? Ele fica naquele estado de alerta durante todo o plantão, enfim, né, o dia de serviço, e ele continua no estado de alerta. É isso, né? Ele não necessariamente ele consegue retomar ao seu, né, a forma normal de funcionamento, porque a ansiedade, ela faz parte, assim, ela é como se fosse um instrumento de trabalho do policial. Sem essa ativação, né, necessária para atuar, ele não tem como fazer. Mas aí ele tem que, né, fazer um retorno. E aí nós, enquanto profissionais de saúde mental dentro da polícia, há uma preocupação com isso, né? Todas as vezes que eles passam por uma ocorrência de grande vulto ou que tem algum evento crítico, né? Como bem ele colocou, estupro, né? Todas essas situações que são sobre-humanas para eles enfrentarem, eles passam pelo grupo, né? de psicólogos para fazer uma prevenção do transtorno de estresse pós-traumático, que é altamente incidente nessa população. Então, esse mecanismo de ansiedade que eles precisam para fazer o trabalho, o que acontece é que muitas das vezes eles não conseguem retomar o seu estado, né, que é próprio do funcionamento, né, da vida psicológica. Agora eu quero saber de vocês três, que são 3 corporações distintas, começando aqui pelo Leandro. Hoje, um policial penal, um policial militar, um policial civil foi identificado que não está bem. Qual o procedimento hoje na Polícia Penal, na Polícia Militar e na Civil? Bacana. Quais os passos? Nós temos as discussões relacionadas
Então, semestralmente nós temos as discussões, essas discussões são motivadoras para que o indivíduo procure de forma autônoma, mas nós temos também na Secretaria de Cidadania e Justiça a CAS. A CAS é um centro de atenção à saúde do servidor, também voltado para essa questão da análise do servidor, análise psicológica e psiquiátrica do servidor. Uma coisa que ela falou que é muito bacana é a questão de desligar a chavinha. Ninguém consegue desligar a chavinha. E nós brincamos lá, mas essa brincadeira é uma brincadeira bem provocativa de que a depressão, o estresse, o burnout do policial ou do servidor da segurança pública, ele é contagioso. Ele é contagioso. Por quê? Porque ele, muitas das vezes, ele vai pegar isso do privado de liberdade ou ele vai pegar isso do indivíduo que está sendo preso, ele vai replicar isso no trabalho e ele vai transmitir, ele vai contaminar o seio familiar dele. Olha só. É uma cadeia, né? Vai ser, a gente brinca que a nossa depressão, que a depressão relacionada ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, ela é contagiosa como uma doença infecciosa. Por quê? Porque ela vai atingir também os familiares. Quando um colega vê, por exemplo, que ele não está bem, né, porque a gente faz, né, ao longo desses anos todo um trabalho de conscientização do que é um transtorno mental, de como que, né, eu lido, porque como bem a Aline falou, o mito, né, da doença mental atrapalha demais, às vezes, eles buscarem por eles mesmos, né? Ou o próprio comandante dele, que está à frente, vê que ele não quer ir, mas ele não tem condições, ele encaminha, né, aí para os lugares que a gente faz o atendimento. E também quando ele, como eu já coloquei, né, quando ele passa por um evento crítico, alguma ocorrência, ele também automaticamente ele é encaminhado para o serviço. Aí, dependendo da análise, da avaliação, vocês avaliam se vai ter uma licença, se não tem muita, vocês sabem dizer se tem muita licença por casos desse de tratamento de saúde mental? O último levantamento indicou que por afastamentos ficou uma taxa de absenteísmo de uns 2%. É interessante a gente pensar o seguinte, a nossa junta, a pessoa só afasta depois que ela já está 30 dias. Ah, isso que eu queria saber. Né? Não é assim, esses afastamentos pequenos, eles ficam nos batalhões. Entendi. Então, os dados que a gente tem é de junta médica, né? Então, é interessante essa pergunta, porque eu tenho o que é mais, o que é menos, né? Porque eu tenho que ter uma discussão, qual é a comparação dessa incidência com a população geral, né? Há uma incidência alta em relação à saúde mental, comparando as polícias no Brasil com relação à população geral, em tese, sim. Contudo, depois da pandemia, houve... É engraçado a gente pensar sobre isso, porque não está tão diferente com relação à população geral, se a gente fizesse a discussão de dados epidemiológicos. Entendi. Né? Porque, infelizmente, o suicídio virou um problema de saúde pública. Né? Bacana. E lá, Aline, como é que está a situação? Bom, lá também a gente tem um canal aberto para busca espontânea do servidor. A identificação de algum servidor em adoecimento pode ser feita pela chefia, né, das unidades aí, e aí é feito o encaminhamento. A gente tem alguns protocolos também que está sendo concluídos, que é o protocolo de prevenção do estresse pós-traumático. A gente tem o da dependência química e a gente também tem o protocolo geral, que abrange todas as outras questões. Então, a chefia ali identifica um colega, e aí a gente tenta trabalhar para que essa abordagem seja o mais humanizada possível. Né? E aí, nas nossas atividades, nas nossas ações, a gente tem trabalhado isso. Então, o servidor pode buscar espontaneamente, pode ser encaminhado pela chefia. A corregedoria também está tendo uma abordagem bem diferenciada, porque muitas das vezes o servidor chega para a corregedoria e ele está com adoecimento, o que levou ele a uma situação que ocasionou a sua chegada na corregedoria, muitas das vezes é problemas emocionais, problemas de saúde mental mesmo, né? Então, a corregedoria também solicita a gente uma visita institucional.
ali onde é feito todo um levantamento com relação à situação daqueles servidores ali e é feita a indicação. Entendi. Né? De afastamento e tudo. A gente não afasta porque a junta é do Estado, mas a gente faz um parecer sugestivo. Leni, como é que a diretoria avalia o impacto da saúde mental dos policiais na eficácia do trabalho policial e também na segurança pública em geral? Como os colegas disseram, né, saúde mental, e você também, é fundamental para a atuação profissional. Então, todos nós, né, em qualquer atuação, eu, enquanto psicóloga também, se eu estiver adoecida, como que eu vou prestar um atendimento qualificado se eu estou adoecida? Né? Então, precisa cuidar. Então, o impacto, nesse caso, seria negativo, se fosse assim dizer, classificar, né? Então, tem que cuidar desse profissional de segurança pública. Então, essa política que trouxe, né, a política estadual, casou com a política nacional. Né? Então, esses espaços de discussão de saúde mental é fundamental para mitigar esse tipo de situação, né? Verdade. Então, bacana. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, nós estamos discutindo a lei aprovada pelos 24 deputados estaduais que trata aí da instituição da política de saúde mental para as forças de segurança no Tocantins. Estamos aqui conversando com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e também da Polícia Penal, entendendo como que essa nova legislação que vai entrar em vigor aí vai ajudar a melhorar o trabalho de quem está aí nas linhas de frente ou trabalhando nas investigações policiais aqui no Tocantins. Leandro, você que é policial civil, penal, mas que também faz parte da gestão de uma unidade. Lá hoje, em Paraíso, muitos policiais em tratamento, em acompanhamento? Sim, nós já tivemos alguns casos relacionados a afastamentos. Ela falou uma coisa muito importante, nós tivemos um caso de servidor relacionado a uma ocorrência de corregedoria, mas foi um caso relacionado ao adoecimento mental. E nós entendemos que essa lei ela vai com certeza trazer melhorias pela questão da discussão. Um dado muito importante que nós precisamos enfatizar e precisamos usá-lo, nós usamos muito ele para conscientizar o servidor quanto à importância de discutir isso, é que em 2022 a USP ela fez um estudo sobre a quantidade de mortes violentas relacionados aos operadores da segurança pública e, naquele ano, policiais morreram mais em decorrência do suicídio do que em decorrência de ocorrências relacionadas à troca de tiro, por exemplo. Gente, essa questão do suicídio, né, é algo assim... a lei fala, Leandro, de ações permanentes. Porque muitas vezes faz uma campanha, um projeto. Na sua análise, como é que essa nova legislação pode, então, aí, melhorar o desempenho e também a segurança dos policiais penais no cumprimento das suas funções? Olha, precisa ser, com a criação da lei, precisa ser criado um mecanismo de continuidade de discussão e de abordagem relacionada ao assunto. A lei por si só e por ser criada, ela não vai garantir. O que vai garantir é a discussão permanente dessa lei e fazer com que ela, de forma cíclica e de que forma cronológica, seja repetido a sua discussão. A sua discussão e a sua implementação precisa ser efetiva, mas não em um lapso temporal, mas de forma sequenciada. Essa sequência precisa ser através ou de programas individualizados da Polícia Civil, Polícia Militar, da Polícia Penal ou em conjunto, em minha opinião. Na verdade, tem também aqui um artigo da lei, pessoal, que fala sobre isso, né? Essa junção de parcerias dos órgãos para uma rede de apoio. Por exemplo, também poder fazer um networking aí dessas polícias e tal. Vocês acreditam que ampliar esse debate e fazer essa interação das polícias pode ajudar também no debate? Qual a opinião de vocês? Com certeza. A lei ela está sendo tão importante para nós, enquanto profissionais de saúde dentro da segurança pública, porque ela vem impor uma questão necessária que você colocou, que é criar política institucional. Sim. Que é criar programas que são continuados, né, e são avaliados na sua eficácia, se eles realmente, né, as ações elas estão sendo eficazes para diminuir, por exemplo, o absenteísmo, né, os indicadores de saúde. Então, quando a gente pensa que cada um de nós, representantes aqui
tem ações dentro das suas organizações, né? Das suas, se a gente consegue unir e criar um fluxo único, seria talvez a melhor contribuição da lei. Para Bacana. isso, seria uma outra questão que colocou, eu preciso também de recurso para fazer isso. Eu não faço isso só com boa vontade. Eu já ia chegar nessa Né? parte. E, Exatamente. como colocou bem, né? Foi colocado na LOA esse tipo de ação. E também tem dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é voltado também para essa questão. Então, eu vejo assim, a necessidade, sim, de criar um grupo, né, para fazer uma discussão, talvez, de uma assistência única, né, que complementa as que já são feitas dentro das organizações. Bacana. Aproveitando, Juliana, queria que você nos contasse aqui quais são os principais sinais e sintomas de esgotamento, estresse e trauma entre os policiais. Quando começa a observar, fala assim, não, esse aqui a gente precisa acompanhar. Quais os principais sinais e sintomas? Primeiro, a gente percebe uma diferença, uma mudança no comportamento. Ele era um profissional que atendia, que fazia, né, suas atividades, e de repente ele começa a cair na sua qualidade de produtividade, na relação com os colegas, ele começa a ficar irritadiço, né? Às vezes no dia a dia, né, trazendo a realidade para a polícia militar, eles começam a brigar com coisa boba dentro da viatura, por exemplo, né? Ele começa a ficar irritadiço, começa também a faltar, né? Com uma certa frequência que antes não faltava. Uma outra coisa que é interessante que a gente percebe também como um sinal, com relação a, né, até falando mais da polícia militar, na nossa realidade, são as ocorrências que vão para a corregedoria. Ele começa a se envolver em situações, né, que vão parar lá na corregedoria, por exemplo, e às vezes ele está adoecido na sua saúde mental. Né? Além desses sintomas, o sono fica muito comprometido, eles começam, né, a relatar uma mudança na qualidade do sono. É interessante a gente pensar que um outro sinal é a própria família. A família busca muito mais o atendimento do que o próprio policial Acontece militar. isso, os familiares vão lá, conversam com vocês? Tal? Procuram ajuda, sim. Por isso que é tão importante ter na lei estadual o envolvimento da família, porque eles são fundamentais. Por exemplo, no programa que a gente também tem de substâncias psicoativas, né, de acompanhamento desses policiais, a gente tem um programa também institucional, a família ela é ali o ponto central para aquele tratamento ter alguma eficácia, por exemplo. Bacana. Leandro, você avalia que a necessidade de programas e capacitações ou conscientização sobre saúde mental, de programas adicionais? Você falou que tem algumas ações hoje lá, né? Então, você avalia que precisa de mais programas, ações para que o tema continue tendo a importância que merece? Com toda certeza, nós precisamos entender que é um tema que ele vai sempre evoluir. A problemática ela vai sempre evoluir, porque a problemática de quem opera na segurança pública não é meramente entrar numa viatura ou entrar no presídio, cumprir o plantão e ir embora. É o local que ele deixa de frequentar porque é frequentado por uma população de maior risco. É a escola que ele precisa pagar para o filho, para o filho não ser exposto a um maior risco. É o local que ele vai ter que pagar um aluguel ou financiar uma casa que para mudar para uma área de menor risco. A questão do adoecimento do servidor da segurança pública não tem como ser resolvido meramente com um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um médico, não é isso. Tem essa questão, mas também tem as outras questões. Quais? O cara adoece, por exemplo, por entrar em um consignado para trocar de casa porque ele não consegue morar em uma região muito perigosa, em que ele atua com grande frequência. Se ele atua com grande frequência, a exemplo aqui em Palmas, no Taquari,
Se ele morar em Taquari, os filhos, a esposa e ele estarão expostos a um risco. Se ele não mudar, ele fica paranoico porque não mudou. Se ele mudar, ele vai talvez se endividar ou entrar num financiamento ou num consignado que vai trazer adoecimento mental. Olha só. Sim. O local que ele vai frequentar para um lazer com a família não vai conseguir mais ser o mesmo local que um indivíduo normal, um da população civil, frequenta. Por exemplo, um professor pode, com muita tranquilidade, frequentar uma praia muito popular de Palmas. Popular que eu digo no sentido de valores, que seja uma praia barata. Talvez o policial ele vai se restringir ao lazer. Por quê? Porque se ele for naquele local que ele teria dinheiro para ir, ele não consegue. Ele não consegue porque se ele for, ele não vai ter sossego. E se ele não for, ele não vai ter o lazer. E o lazer vai ser influenciador na qualidade de vida dele e na saúde psicológica. Ela falou uma coisa muito importante, que é as características de quem está adoecendo mentalmente. E geralmente quem procura primeiro o psiquiatra, o psicólogo, ou o médico, ou qualquer tipo de ajuda profissional, é a esposa. A esposa adoece pelo aquele contágio que eu falei. O marido chega tão doente em casa que ele contamina o ambiente familiar com essa questão do adoecimento mental, do estresse, do burnout, e a esposa vai ser a primeira a procurar uma ajuda e posteriormente vão indicar a ela que a causa possivelmente é uma contaminação externa do esposo. Olha só. Leni, quais são as políticas de licença e de apoio disponíveis para os policiais civis que estão enfrentando problemas de saúde mental? Então, como eu disse, a gente é orientado pela junta médica. Então, quem faz essa política de licença É a junta. é a junta médica. O que a gente contribui são com os nossos relatórios, que a gente faz sugestões, o parecer indicando, né, a necessidade ali de o servidor ser afastado. Mas não está na nossa... no nosso escopo, tratar dessa questão da licença, via que tem que ser pela junta médica. Então, a gente faz o encaminhamento para a gestão, para que viabilize essa questão aí. Uma coisa que eu queria trazer aqui também é que os colegas falaram que a saúde mental, ela não é do departamento de saúde, ela não é do psicólogo, ela é de todos. Então, a partir do momento em que todos abraçam a questão, e essa lei traz essa particularidade, né, em todos contribuir, senão você talvez não estaria aqui entrevistando a gente para falar de saúde mental. Né? Então, quando todos abraçam a questão, né, ele falou ali que o profissional tem a especificidade dele. Né? Então, assim, quando eu saio do meu trabalho, eu fecho a porta e vou embora. O profissional de segurança pública, não. Ele fecha a porta, mas a segurança, a profissão vai com ele junto. Então, isso tudo faz com que haja mais adoecimento, além das outras questões que a gente já trouxe aqui. Maju, uma coisa tão importante para você ver o quanto é peculiar a vida do policial, não é a profissão policial. Se o policial ele tira férias e ele compra uma passagem, ele compra um passeio para o Nordeste. A primeira preocupação dele, o professor ele não tem que se preocupar aonde ele vai guardar o giz, e o apagador e o notebook. A psicóloga ela não precisa se preocupar em aonde ela vai guardar a agenda dela de forma muito segura. O policial ele já fica paranoico se ele leva a arma dele para a viagem dele e lá ele não vai poder entrar na praia, ele não vai poder correr na areia. Como que ele vai correr na areia de short com aquela arma? Ou onde ele vai deixar aquela arma de forma segura? Ou seja, o policial ele abdica de tanta coisa que essas coisas que ele abdica são as primeiras a influenciar na saúde dele. Não é só o trabalho, não é só entrar na viatura, não é só pegar um privado de liberdade, trocar de cela ou levar ao médico. É toda a vida que ele precisa abdicar de tudo. Lazer, moradia, educação dos filhos, a profissão da esposa, rede social, tudo nele é diferente. E tudo é no sentido de restringir. Restringir.
Entendi. Muito bom. Juliana, você falou em recursos nacionais do fundo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são os recursos e os programas que existem hoje para apoiar a saúde mental dos policiais dentro da Polícia Militar. E se já está sendo pensado um novo programa, uma inovação, alguma coisa nesse sentido? Sim, assim como nós, né, a segurança pública, todo mundo recebe, né, um valor para executar ações nessa área. Dentro da a gente o psicólogo, assistente social, ele entra há quase 20 anos, né, que a gente entrou para fazer um trabalho mesmo de acompanhamento dos profissionais. Nesse tempo, muito foi construído enquanto ação continuada. E como você bem colocou, não existia um programa, né? Um programa com toda a métrica, com todo o ciclo de um programa. E isso está sendo estruturado agora. Né? Então, estamos nessa construção de implantar um programa de saúde mental. Só que eu acho interessante a discussão que já foi colocada, que para nós, saúde mental dentro, né, da Polícia Militar, ela não se restringe a você atender as pessoas que estão adoecidas. Para nós, a saúde mental, ela começa quando eles fazem o curso de formação. Ah, importante. Então, assim, né, acho que é interessante só colocar como a gente vê porque agora está sendo construída uma política institucional que vai casar todas estes ciclos. Então, primeiramente, quando ele entra, ele tem que passar por disciplinas que vão alertar para ele desta condição de aculturação que ele vai passar. No segundo momento, ele passa pelos TAFs, que são os periódicos, né? Ele passa por toda uma... Porque ali a gente já verifica a própria questão da saúde. Muito da saúde física, ela vai estar comprometida por conta da saúde mental. Né? Então, ali a gente já faz um rastreio de possíveis, né, pessoas, policiais militares adoecidos. Um outro ponto são também a questão da própria nutrição, que eles, né, também são feitas ações, a questão da atividade física, que também está sendo, da mesma forma que lá na segurança pública, a gente também está criando esses espaços, ampliando em todo o estado, para que eles tenham, né, um lugar para cuidar, né, dessa questão também da saúde física. Além dos cursos que acontecem ao longo da carreira. Todos eles têm disciplinas que tratam dessa questão da qualidade de vida, da saúde mental, porque esse processo também está relacionado à educação. Então, se ele entra, é aculturado, né? Porque ele deixa de ser uma coisa para ser outra. Nasce uma nova pessoa ali. Sim. Ali a gente já tem que esclarecer quem ele é e quais são os riscos de ser quem ele é. Entendi. Porque ele vai viver isso por 30 anos, né? A família dele vai viver isso por 30 anos. Então, respondendo o que você colocou, essa questão dos programas, sim, nós estamos nesse momento. Que né? bacana. Começamos a fazer uma estruturação física, né? Ampliando a nossa estrutura física de saúde. Porque um programa ele precisa de um software para ele poder gerenciar os dados, né? Ele tem que ter diagnóstico. Então, essa estrutura está sendo toda feita e vai ser agora instituído o programa de saúde mental. Só que ele vai ser parte de algo maior, Sim. que é um plano institucional de qualidade de vida. E estadual, né? A Isso. política estadual. E a nossa política institucional, que a gente está criando, vai estar... Né, vai integrar usando todas essas frentes, né, de Muito atendimento. Bom. Muito bom. Leandro, como é que você vê, você que está à frente da unidade penal, o papel dos gestores e dos líderes dentro das instituições penais na promoção e implementação eficaz de uma política de saúde mental para os policiais? Bacana, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é lembrar que nós estamos lá para lidar com pessoas e cuidar de pessoas, mas que para isso nós precisamos estar cuidados e nós precisamos estar saudáveis. Nós precisamos entender que essa discussão,
o principal, ao meu ver, o principal ganho que nós temos com essa lei é poder estarmos aqui e discutir. Essa discussão sobre saúde mental, essa discussão sobre a necessidade de nós fomentarmos as ações relacionadas a esse tipo de adoecimento, a esse tipo de saúde do servidor, é estarmos frequentemente discutindo. Quando nós conseguimos discutir, quando nós paramos e vemos que é importante esse assunto, nós conseguimos verificar o problema, os desafios e a solução. O mais importante é isso. O mais importante é isso. O gestor, ele precisa sempre provocar essas discussões com a presença de profissionais e fazer com que o indivíduo perceba a necessidade de ele procurar uma ajuda complementar. Os nossos profissionais, os psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, educadores físicos, eles levam o pontapé inicial, eles fazem a fagulha, eles dão a fagulha e despertam no indivíduo a necessidade de procurar uma ajuda complementar. Por isso que é importante o que vocês falaram, né? Que tem que ter essa autoconscientização do profissional, do policial, de que saúde mental é coisa séria, que não é só as corporações que têm que estar ajudando a dar o suporte, ele também tem que ter a consciência, colocar isso dentro das suas prioridades e também estar buscando, né, junto com a sua família. E o mais importante, quanto mais você discute esse assunto, menos estigma ele vai ter. É verdade. É natural você aparecer com uma tipóia, é natural você fazer um tratamento para gastrite, é natural você usar um óculos. Mas por quê? Porque isso já é enraizado na sociedade. É verdade. Agora, a questão dos medicamentos relacionados à saúde mental, nós precisamos discutir isso sempre para que isso se torne algo o mais natural possível. Assim como é natural usar um óculos, uma tipóia, vai ser natural. Nós vamos discutir ao ponto de ser natural você procurar um médico por uma questão relacionada à saúde mental. E isso não vai ser um estigma. Vai chegar um dia que não vai ser um estigma. Mas para isso nós precisamos continuar discutindo o assunto, para ele se tornar natural. Bacana. Quero agradecer a presença e participação de vocês três, um dos debates mais qualificados que já tivemos aqui hoje, com profundidade, cada um trazendo a sua visão. E eu quero agora passar para as considerações finais, começando por você, Eleni. A nova lei do deputado Júnior Gel chega e traz possibilidades e novos rumos aí para ajudar nessa política de saúde mental, né? Lá no âmbito da Polícia Civil. Com certeza, a saúde mental, por meio do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Vladimir, tem sido a menina dos olhos do governo dele. Então, ele tem apoiado, tem ampliado o atendimento, né, ofertado o espaço adequado para a gente fazer os atendimentos, fazer os acompanhamentos e prestar essa assistência que o profissional precisa. A gente está com um projeto de ampliação do serviço também, que foi um projeto recentemente apresentado a ele, que ele colocou debaixo do braço e correu atrás, e aí a gente vai construir um espaço para instalar, né, fazer uma instalação mais ampla do serviço. E, com isso, também, a gente continuar naquela política de levar para o interior esse atendimento. Hoje, a gente tem ele online. Né? Quem trabalha aqui mais próximo, eles vêm presencialmente para fazer o acompanhamento. Mas quem mora mais longe, a gente oferta o atendimento online, por enquanto. Como a Juliana falou, a gente trabalha com os recursos federais. Entendi. Né? Então, com esse recurso que vem anualmente para a gente tem buscado incrementar a política pública de saúde mental, aumentando, né, ampliando o serviço para atender todos os níveis de saúde, promoção, prevenção e reabilitação do profissional de segurança pública. Muito bacana, Juliana. Novas leis, novas perspectivas, né? Com certeza, e boas perspectivas. Né? Bom. Eu acho que essa lei, como já foi bem colocado, traz a discussão e, principalmente, ela inaugura um cenário possível de uma integração. Bacana. Né? Uma integração entre as forças, um espaço de governança, de discussão desta política estadual, né? Porque cada um de nós tem uma realidade. Né? Nós temos muitas coisas em comum enquanto polícia, enquanto fazer de segurança pública, e temos algumas peculiaridades, né? Que, em função da atividade que se propõe a fazer dentro do ciclo de segurança pública. Entendi. Contudo, quando a gente fala de saúde mental, nós temos muito mais coisas em comum. E aí, não, como bem colocou, não basta que uma lei seja promulgada. E agora? O que fazer em termos mesmo de
de fluxos de encaminhamento, né? Certo. Então, eu acho que ela inaugura esse novo cenário de uma discussão mais concreta, né? E com recursos próprios, né? Porque muitas pessoas perguntaram para mim assim, mas por que tem uma lei dessa para o profissional de segurança pública e não tem para outros profissionais, né? Porque o profissional de segurança pública, ele é um dos mais vitimados na sua atividade. Quem é que morre em serviço? Para além disso, é um profissional que tem um desgaste emocional indiscutível. Indiscutível, concordo. Leandro, que venha mais programas e ações, né? Com certeza. Enquanto Polícia Penal, eu quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui discutindo esse assunto. Quero agradecer às iniciativas parlamentares relacionadas a esse assunto. Quero agradecer também ao governador por ter sancionado a lei. Sim. E quero agradecer a companhia de todos vocês para nós discutirmos esse assunto. Quero dizer que o nosso secretário, Dr. Deusiano Amorim, o nosso superintendente, Rogério Gomes, eles são incentivadores para que nós busquemos essas discussões e, em cima das discussões, percebamos quais são os desafios e quais são as possíveis saídas. Quero dizer que a Polícia Penal está à disposição de todos vocês. Ok, muito obrigada, mais uma vez agradecendo a todos vocês pela participação, desejando que venham cada vez mais ações, programas, políticas, né, de incentivo aí ao cuidado, à saúde mental de todos os profissionais da segurança pública. Por hoje, vamos ficando por aqui, nesse bate-papo esclarecedor, que esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast, levar para vocês os detalhes e como que de fato essas leis vão agir ali naquele público, naquele segmento, para poder melhorar a vida das pessoas. É isso. Obrigado pela sua audiência, obrigado você que nos acompanha, recebo muitos feedbacks. Maju, assisti, eu vi, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para isso, para esclarecer e para mostrar que tem deputado trabalhando, tem lei importante acontecendo e que as leis são para todos os tocantinenses. Obrigado pela sua audiência, obrigado mais uma vez aos meus convidados. Um abraço e até a próxima!